Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA do Excel. Nas aulas anteriores, trabalhamos com as estruturas de repetição, que você já viu, a do while, do until. Vimos também a como tratar as informações utilizando a instrução if. Mas ainda temos uma estrutura de repetição muito importante que é utilizado no VBA e em outras linguagens de programação também, que é uma estrutura de repetição com base no número definido de repetições. Um exemplo. Imagine que você tem uma planilha com 15, uma pasta de trabalho com 15 planilhas. E você precisa rodar uma rotina de travamento, de bloqueio dessas 15 planilhas de forma automática. Vou ensinar você ainda a fazer isso nesse curso de macros e VBA. Para que você possa automaticamente reconhecer o número de planilhas e fazer o bloqueio de todas elas sem amarrar no seu código uma quantidade fixa, podemos usar instruções específicas de contagem de planilhas e, através da instrução de repetição forNext, fazer com que a nossa estrutura repita o número de vezes exato das planilhas, o comando que eu quero aplicar. O forNext, então, ele é uma estrutura de repetição onde eu defino a quantidade de vezes que esse forNext vai ser executado. Vamos ver um exemplo na prática? Por exemplo, eu tenho aqui uma planilha do Excel e eu quero incrementar essa planilha com o forNext. Eu quero usar esse forNext. Só que ao invés de entrar com valores, eu vou colocar direto um botão, um Ctrl Active X. Se você clicar em Propriedades da galeria Controles, você pode mudar o nome dele antes de entrar no ambiente do VBA. Veja só. Eu posso dizer então que esse botão chama-se botão Executa e que o caption dele é executa, que é a mensagem que vai aparecer para o meu usuário. Desativando as propriedades, eu posso clicar duas vezes no botão e visualizar já o nosso código do VBA. Vou colocar o comando option split para que eu possa deixar todas as variáveis, obrigar a minha declaração de variáveis, e vou dizer agora que a variável w será uma worksheet e a variável a vai ser um inteiro, ou melhor, count. Ok, você já vai entender o porquê dessa variável count. Vamos inicializar a nossa planilha, setW igual a sheets, plan1. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar a nossa planilha, wselect e w.range a1.select. Digamos que eu gostaria de preencher um numerador, numerar as linhas que vão de A1 até A20 automaticamente. Eu sei que eu vou ter que fazer isso 20 vezes. Então, ao invés de usar um do while, porque eu não tenho absolutamente nada das minhas células, eu posso usar a função for. Veja só, for count igual a 1 to 30. A 1 to 20. Next. Literalmente, eu estou dizendo que ele vai começar a minha contagem, ele vai inicializar a minha variável count com 1 e vai fazer 20 voltas nesse contador. Só que o que eu quero fazer? Eu quero que a cada passagem ele vá na minha célula ativa, ActiveCell.value vai ser igual à variável count, e eu quero que na sequência ele vá para a linha de baixo. Muito simples. Ele vai começar a minha variável count zerada. No primeiro ciclo, count vai valer 1. Então, na célula ativa, que é A1, que nós definimos aqui em cima, ele vai escrever count. Na sequência, ele vai pular para a linha de baixo. Pulando para a linha de baixo, ele volta para a instrução for e agora count vale 2. Você vai ver que a próxima célula que será preenchida por ele será preenchida com o valor 2. Ele vai fazer isso 20 vezes até eu criar um numerador. Vamos ver se dá certo? Pressionando a tecla F8, eu vou selecionar então a célula 1, inicializei a minha variável count, se pararmos o mouse você vai ver ela com o valor 1. Vou dizer que essa célula é igual a count. Desço para a célula de baixo, volto para o for e agora count vale 2, veja só. Essa é uma forma simples de criar numeradores de linha.
Se você precisar criar numeradores de linha, você pode usar esse recurso do seu Excel. Se pressionarmos a tecla F5, você vai ver que de 1 a 20 as minhas células foram selecionadas. Fácil, não é? Eu poderia ainda implementar outros recursos. Veja só, modo design, deixa eu puxar esse botão um pouquinho para cá. Gostaria então agora de criar uma outra forma. Eu gostaria de usar o contador, um numerador, em que eu digite numa célula e o próprio código respeite essa numeração. Vamos fazer aqui um teste. Ó. Digite o número de linhas abaixo. Então, eu vou deixar aqui um campo pintadinho de amarelo com as bordas definidas. Se eu digitar 10, eu quero que ele insira 10 linhas. Se eu digitar 30, eu quero que ele digite 30. Antes de começarmos a nossa macro, deixa eu proteger todo esse código. Vamos colocar então um novo for. For a. Antes de começarmos, vamos apagar os conteúdos da coluna A. Sempre que você for começar a execução de uma macro, é importante saber se você vai manter os valores que estão nas células ou não. Nesse caso, como a cada execução eu quero criar um numerador, se eu definir o número 10, por exemplo, e mandar executar essa macro, ela não vai mostrar, não vou conseguir ver o que foi feito porque existem números maiores. Para evitar que isso aconteça, normalmente eu posso usar o comando assim, w.range, abro aspas, a dois pontos a, ponto, entire column, ponto, clear contents. Basicamente, eu estou dizendo para o Excel, Excel, pegue toda a minha coluna A e limpe o seu conteúdo. Se eu pressionasse ali no lugar de clear contents, digitasse delete, ele deletaria toda a minha coluna A. Vamos fazer um for novamente? For, cont é igual a 1, to, e agora? Eu não sei que número que o meu usuário vai digitar aqui nesta célula. Eu posso, então, usar isto aqui, w.range c7.value. Olha que interessante. Eu estou literalmente falando para o Excel, Excel, você vai contar de 1 até o número que o meu usuário digitou na célula C7. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar a célula ativa e vai colocar o valor de count, e na sequência vai para a célula de baixo, offset 1,0.select. Opa, apertei o comando errado, é select. Será que dá certo isso? Depois, eu quero colocar o meu cursor na célula 1 de novo. Vou colocar range a1.select. Sem olhar para o código, vamos ir à nossa planilha. Eu quero digitar aqui o comando 10. Assim que eu pressionar o botão executa, tirando, é claro, do modo de desenvolvimento, ele vai preencher 10 linhas. Percebeu como ele apagou os valores anteriores? Se eu digitar aqui 18 linhas e clicar no botão executa, ele vai inserir 18 linhas. Se eu colocar aqui 250 e executa, você vai ver que ele vai numerar a sua planilha até a linha 250. Fantástico! Com isso, você consegue criar numeradores. Se você quisesse criar, então, uma somatória, eu quero somar o valor da célula anterior, como é que eu poderia fazer? Simples. Eu poderia criar aquele acumulador que nós vimos na função, numa das aulas do while. Você não há limites para o número de opções que você consegue utilizar. Há sempre recursos novos e há sempre formas diferentes de combinar essas fórmulas de repetição para você chegar num objetivo. Você vai ver no decorrer dessa aula que eu vou mostrar várias vezes ou vários recursos utilizando as instruções de repetição. Se eu digitar então aqui apenas para facilitar, 15 e mandar executar, vou deixar essas linhas preenchidas. Essa planilha vai estar disponível na seção de downloads do meu blog no sigonerd.com. Espero que você esteja gostando desse curso, acompanhando todas as aulas. Eu agradeço sua atenção, agradeço a sua audiência no meu canal de vídeos e espero você na nossa próxima aula. Até lá!